Fevereiro de 1947. Relatórios indicam que o explorador Richard Byrd retornou de uma missão sobre a Antártida, mas não foram os resultados científicos que chamaram a atenção. Décadas depois, relatos atribuídos ao explorador começaram a circular pelo mundo. Relatos que descreviam algo que não deveria existir naquele lugar. Até hoje, ninguém sabe ao certo o que realmente aconteceu. Existe uma pergunta que há décadas intriga exploradores, pesquisadores e milhões de pessoas ao redor do mundo. O que realmente existe sob o gelo da Antártida? À primeira vista, a resposta parece simples: gelo, rochas, montanhas. Mas as coisas começaram a ficar mais interessantes quando cientistas descobriram que, sob a superfície congelada, existe um mundo inteiro que permaneceu escondido por milhares de anos. Montanhas gigantescas, lagos isolados, vales profundos e regiões que jamais foram vistas diretamente por olhos humanos. Quanto mais a tecnologia avançava, mais detalhes surgiam. E com eles, novas perguntas. Porque se um continente inteiro permaneceu oculto sob quilômetros de gelo durante tanto tempo, o que ainda pode estar esperando para ser descoberto? A Antártida é o continente mais remoto da Terra. Um território tão hostil que, em algumas regiões, sobreviver ao ambiente já representa um desafio extremo. Mesmo hoje, a presença humana é limitada a bases de pesquisa espalhadas por pontos específicos do continente. Grande parte do território permanece praticamente intocada. E foi justamente esse isolamento que ajudou a transformar a Antártida em um dos lugares mais misteriosos do planeta. Durante décadas, cientistas utilizaram equipamentos cada vez mais avançados para estudar o que existe abaixo da camada de gelo. Os resultados revelaram algo surpreendente. A Antártida não é apenas uma enorme superfície congelada. Sob o gelo existe uma paisagem completa. Cadeias de montanhas, canyons, lagos subterrâneos, alguns deles isolados há períodos tão longos que podem guardar informações sobre um passado distante da Terra. Mas enquanto a ciência fazia descobertas reais, outro fenômeno acontecia. A imaginação das pessoas começava a preencher os espaços ainda desconhecidos. Nasceram então teorias que rapidamente se espalharam pelo mundo. Algumas afirmavam que estruturas artificiais poderiam estar escondidas sob o gelo. Outras sugeriam a existência de ruínas antigas, preservadas pelo congelamento. Imagens de satélite passaram a ser analisadas por milhares de pessoas. Qualquer formato incomum encontrado na superfície era suficiente para gerar novas especulações. Montanhas passaram a ser chamadas de pirâmides. Formações naturais foram interpretadas como construções gigantescas. E embora nenhuma dessas alegações tenha sido comprovada, elas continuaram despertando curiosidade. Talvez porque exista um detalhe difícil de ignorar. A Antártida continua sendo um dos lugares menos acessíveis da Terra. Poucas pessoas terão a oportunidade de conhecer o continente pessoalmente. Menos ainda alcançarão suas regiões mais remotas. Isso cria uma situação incomum. A maior parte do que sabemos sobre determinadas áreas depende de imagens de satélite, pesquisas científicas e expedições especializadas. E quando um lugar permanece tão distante da experiência da maioria das pessoas, o mistério cresce naturalmente. Nos últimos anos, novas tecnologias permitiram enxergar cada vez mais longe sob a camada de gelo. Mapas detalhados começaram a revelar características do terreno que permaneceram ocultas durante milhares de anos. A cada nova descoberta, uma parte do continente deixa de ser desconhecida, mas outra parte continua envolta em perguntas. Porque apesar de todo o avanço científico,
Ainda existem regiões que não foram completamente compreendidas. Ainda existem segredos geológicos esperando para serem revelados. Ainda existem respostas que simplesmente não existem. E talvez seja exatamente isso que mantém a Antártida cercada por tantas teorias. Não porque alguém esteja necessariamente escondendo algo, mas porque o ser humano sempre foi fascinado por aquilo que ainda não consegue explicar. No fim, a maior conspiração sobre a Antártida pode não estar relacionada a bases secretas, estruturas ocultas ou civilizações perdidas. Pode estar relacionada a algo muito mais simples: o fato de que, mesmo no século XXI, ainda existe um continente inteiro capaz de nos lembrar o quanto desconhecemos sobre o próprio planeta. E enquanto partes desse território permanecerem escondidas sob quilômetros de gelo, a pergunta continuará existindo: o que ainda está esperando para ser encontrado lá embaixo?